Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o projeto Arte Intuitiva. Eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Então, talvez hoje a gente olhe para o que perpetua depois que tudo acaba. Depois que a esperança vai embora, depois que os sonhos não são como a gente imaginava, depois que aquela situação que a gente queria muito finaliza e nos faz caminhar pelo desconhecido para tentar, talvez, encontrar algo que a gente chame de conhecido. Então, eu peço encarecidamente o seu apoio aqui no canal. O projeto ele está passando por um momento super importante, que conta muito com a ajuda de quem gosta de assistir os conteúdos. Então, a sua força, que o seu incentivo, ele é maravilhoso. Por gentileza, oráculo. O espírito está em suas costas. A carta da águia. Essa carta ela é símbolo do projeto. Eu já fiz um desenho digital da minha experiência de ayahuasca com essa mensagem. A gente vai falar sobre um processo de ter que renascer em um processo que não é gostosinho, é doloroso. Com certeza você já ouviu que a águia, quando ela vive pra caramba, uns 100 e poucos anos. E aí quando ela tá perto dessa idade, ela já tá bem velhinha. E ela sobe no alto de uma montanha para tirar todas as suas penas, as suas unhas, para que possam renascer novos e dar para ela alguns mais novos anos de vida. É absurdamente simbólico dentro da natureza da vida da águia, porque quando ela termina esse processo, ela mergulha exatamente 3 vezes no mar para ficar novinha em folha. E ela não conta com a ajuda de ninguém. Ela vai para cima dessa montanha porque ela não quer que as amigas águias dela vejam como ela tá. Então ela fica realmente isolada. Então o que sobra depois que tudo acaba? Esse processo doloroso de renascimento. Esse processo muito solitário. E esse processo de estar fazendo por si mesmo o que ninguém poderia fazer. Os seus objetivos, eles são únicos, assim como os meus. E se eu não fizer o melhor possível com o que eu tenho e com quem eu sou até o momento atual, dentro da minha vida, entendendo também as limitações minhas e da própria experiência que vai demonstrando, ninguém vai vir fazer por você, nem ninguém vai vir fazer por mim. E na última leitura veio a mensagem de que a consciência, ela é exatamente a ferramenta que a gente dispõe para construir a nossa própria vida. Não é um repertório de certezas, não é um repertório de garantias, é um repertório de profunda conexão com a experiência humana, que não tem todas as respostas, que não tem todos os projetos acontecidos exatamente como a gente imagina, todo o desenvolvimento do ponto A até o ponto B de maneira linear. A estrutura do tempo e evolução, ela se exemplifica de maneira figurativa como uma grande espiral. Você já deve ter ouvido isso por aí. Então, não é uma travessia. Não existe a linha reta.
E não é eu que estou falando isso. Existe um movimento aspirológico que em cada volta da completação individual, do seu ciclo, do ciclo da humanidade, a gente repassa em algumas partes. Essa espiral vai subindo, né? Imagina uma mola. E cada uma dessas partes, quando essa mola dá mais uma volta, uma partezinha dela encosta exatamente na última parte da mola. Consegue imaginar comigo? Isso quer dizer o quê? A gente resgata uma parte anterior. Dentro da linha da história da humanidade, a gente se lembra de coisas que aconteceram. Figuras famosas voltam a ficar em vigor. Histórias de guerra, histórias humanas muito importantes. Tem uma nova peça, um novo filme que faz com que a gente se lembre. E o que fica disso é a construção do aprendizado, né? E é a consciência do processo que faz o processo se desenvolver. O que fica é a sabedoria. Mas tem coisas da vida que nem a sabedoria conseguem evitar, que são as grandes tempestades. Quando você enfrenta uma tempestade, o melhor a ser feito é você se abrigar. É você estar entre os seus, é você não tentar achar a melhor maneira de resolver a sua vida ou de impedir que o tornado passe. Se abriga, que qualquer tempestade, por maior que ela seja, uma hora ela termina. No Mágico de Oz, tem isso de uma maneira muito simbólica. Por isso que esse filme é tão importante. Alguns filmes, eles vão ligar a nossa psique, nossa consciência coletiva. E aí você assiste, acha a história o máximo, mas é porque ela está tratando de um arquétipo. E nesse filme, a Dorothy, ela tá dentro de uma casa, ela tá, na verdade, vê um tornado se aproximando, ela tenta avisar todo mundo. Ela não consegue, ou seja, ela não consegue lutar, ela não consegue convencer a tempestade de não vir, ela só consegue se refugiar dentro da casa. E pela janela ela vê um monte de objeto, um monte de pessoas voando. E aí, que essa mesma tempestade leva ela para o mundo de Oz, ou seja, as tempestades da sua vida não estão aí à toa. O espírito está em suas costas. É uma analogia para dizer que existe esse movimento exatamente para te transportar para uma nova vida, por mais caótico que pareça. Dentro do caos ainda há uma ordem. Eva Hessen é uma artista que ela faz esculturas com fios, com linhas. E quando a gente olha ao primeiro momento, as obras dela parecem um completo caos. Mas você sente uma coisa tão humana ali, sabe? Tão crua. Que você sabe que não é só uma desordem. Porque talvez o centro do furacão ele não seja a ausência do caos. Ele seja exatamente o ponto que nos permite passar por esses transportes de vida, sabe? O julgamento, a gente vai falar de consciência. 9 de ouros, 4 de paus. A consciência que quer construir os seus desejos. Rei de paus. Essa figura está muito presente faz um tempo. Faz tempo que esse rei de paus aparece e para algumas pessoas isso foi uma conexão muito importante com outro alguém.
Não é sobre olhar diretamente para a pessoa e o que ela significou ali para você de uma maneira superficial. E se não foi uma pessoa, essa pessoa é você, é um ensinamento que você tomou com a própria vida. E essa pessoa que fez parte, ela pode ser assim, não desmerecendo, mas é coadjuvante, são participações na nossa vida que reflete coisas importantes em nós, se não todas elas, né? Basta que a gente tenha um olhar para isso, sabendo que cada passagem não é à toa na nossa experiência. E essa figura, ela tem dois polos, né? O Rei de Paus, ele pode ser uma pessoa extremamente individualista, uma pessoa muito orgulhosa também, porque ele tem em mente muito o que ele quer, os objetivos dele e a força vital para construir isso. E isso dosado é uma maravilha. Impulsiona criativamente a gente a cocriar, a se sentir carregado pela própria vida para ter as nossas ações. Mas se a gente se fecha muito para os nossos desejos, as nossas ambições, a gente ignora coisas e pessoas especiais que estão passando pela nossa trajetória e acaba se tornando um tanto quanto orgulhoso, individualista. Essa consciência, ela vem exatamente desse lugar de ter se frustrado com essa história ou dentro do seu aprendizado atual de vida. Sobre o quanto também você vem se sentindo apoiado por uma energia maior ou até pelas pessoas que você julgaria importantes e especiais. É um movimento de desconstrução, é um momento de mudança, e os momentos de mudanças, eles são deveras desconfortáveis. Mas também tem a integração de polaridades aqui, de partes importantes, de partes que não poderiam ficar fragmentadas dentro de você, como espelhamento de algo que você viu em alguém e isso espelhou em você, respingou em você e fez você entender outras partes conscientes suas que já poderiam despertar. E também uma noção plena de que você é filho do invisível, que você é filho da natureza, que você aqui ocupa um espaço de pertencimento real, que você não está excluído, mas também um entendimento muito cru da fertilidade do mundo, da capacidade de geração de vida, uma conexão profunda com os aspectos da natureza, do entendimento dos ciclos, como as estações, por exemplo, as fases da lua. Por quê? Porque cada fase, dentro dos aspectos da natureza, dessa conexão com o macro, e dentro da sua vida, das fases da sua vida, que passa uma mensagem para você de entendimento, para que você não se sinta desconectado porque você está pensando que, exemplo, é hora de plantar quando é hora de colher, ou que é hora de colher quando na verdade é um momento mais adormecido da sua vida. Não adormecido por falta de consciência, mas adormecido como forma de regeneração, como forma de poupar energia. E a consciência também dos inícios, do desenvolvimento e dos fins, que ambos os três aspectos são fatídicos da experiência humana, e quanto mais a gente ignora, mais quanto a gente luta contra os conceitos de morte, os conceitos de encerramentos de momentos, de renascimento, quanto mais a gente nega esses aspectos, quanto mais a gente tenta seguir uma linha linear, e isso vai desde do momento que você acorda até a hora que vai dormir, dentro de uma perspectiva de um ano todo. Quanto mais esses fatos são ignorados, mais parece que a gente está desconectado de um apoio, mas é porque a gente não está respeitando esses processos que também conversam com a gente para que a gente não fique na sensação de que deveria ser assim, mas está sendo assado.
o diabo, três de copas, tem uma curiosidade artística aqui. Que às vezes fica suspensa por correntes invisíveis. Essas correntes são as maiores doutrinas, perspectivas e noções de dificuldade, do que não é possível, do que você acha que é assim, mas poderia ser diferente. E eu não estou falando de um movimento de consciência onde você luta contra as suas correntes a todo custo porque você herdou isso dali, então aquelas pessoas falharam, ou você está falhando, ou você precisa se desmantelar a todo custo dessas correntes. Eu estou falando sobre uma leitura honesta, de que você já consegue perceber exatamente o que é a ideia de mundo daquela pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa, e qual é a sua ideia, e qual é a ideia coletiva que vem ganhando peso, ganhando força na sociedade hoje em dia, que isso também tem um peso. E como que isso pode participar da sua experiência sem desonrar o que você já entende, sabe? O que você já sabe que é a sua visão. Então é uma separação de ideais, de ideologias e uma abertura para algo mais leve, algo que já estruturou o mínimo do que vai ser a base futura, mas que agora precisa passar por um momento que permite estabilidade, mas não tanto quanto você almeja nesse momento. E isso tudo é despertado com o quê? Curiosidade, uma alma aberta para ser tocada pelos aspectos humanos que todos nós temos uma fragilidade bonita, uma fragilidade perfeita, que é o que consegue resgatar a vitalidade. São coisas que a gente não explica, mas que a gente é tocado profundamente. Histórias, poemas, cinema, ideia, um xamã, um toque de tambor, uma música, um ensinamento, algo que não se justifica. Assim como a arte não é justificada e por isso causa um efeito, é desse papo que a gente está falando. Assim como isso acontece, você também se permite ser tocado por esse tipo de experiência, esse tipo de reconexão com partes que não buscam a lógica, mas buscam o que é gostoso, o que é aproveitado, o que é vivido, o que é leve. Aqui talvez você ache que o seu lado mais potente possa ser um inimigo. Como se você fosse encontrar um leão felino na savana. E a sua primeira maneira de lidar com isso talvez seria ter medo. E o campo do medo, ele já entrega muito de uma ideia passada. Por uma doutrina, por algo que foi alimentado como pensamento da sua família, sociedade, coisas maiores do que você decidiu conscientemente aceitar, mas que já veio como bagagem no momento, na época que você nasceu ou dentro do seu seio familiar. Então, o comportamento em direção a determinada situação seria assim, essa seria a sua resposta. Porque essa visão, ela vem com base no medo. Então, eu reajo assim porque eu sinto medo. Quando, na verdade, dentro da essência, dentro da natureza dessa situação, a resposta do carinho
do abaixar a sua cabeça e honrar essa situação, esse tipo de acontecimento, não como humilhação, mas é como eu me apresento a essa situação e eu a honro. Ela automaticamente se honra de volta para você. E você percebe que a partir disso nasce um carinho, uma entrega muito maior do que responder isso ao medo, sabe? Existem situações, questões na nossa vida que vão parecer um grande leão, um grande felino na selva nos atacando. Mas quando a gente vê que existe amor dentro desse ser, que existe um jeito de conversar que a gente só não consegue se conectar com esse felino porque a gente não entende exatamente a linguagem que ele tem. Porque a gente acha que não entende, porque falaram pra gente que a gente não entende, mas existem maneiras de ser se conectar com ser que não vem pela via do medo, que são desmistificadas, porque não foram verdades. Foram porque lá atrás houve uma briga, uma disputa, uma situação delicada que fez com que esses seres se afastassem. E você entende que eu estou fazendo uma analogia com um leão, um felino que a gente encontraria numa savana, mas provavelmente isso não vai acontecer literalmente na sua vida. É um encontro com os seus medos. E é um entendimento de que talvez a maneira que você aprendeu a lidar com eles foi com base no que você aprendeu da sociedade ou de outras pessoas que te educaram, ou afins, né? Mas é porque lá atrás aconteceu uma briga. Lá atrás aconteceu uma tomada de território indevida. E a energia foi separada. Essa desconexão de mundos fez com que a gente perdesse as habilidades de lidar com os nossos medos, lidar com aspectos que despertam na gente a sensação de vulnerabilidade. Quando na verdade a vulnerabilidade ela não é esse reino tão hostil que a gente pensa que é. Tenha uma fundação sólida. Essa carta, número 6, ela é a junção, a integração desses parâmetros que a gente vinha conversando dentro de uma estrutura. Lembra que eu falei que existia uma estrutura? Talvez ela não foi como você estava imaginando. E essa carta ela fala pra gente ver se tem madeira podre na nossa estrutura. É aquele tipo de cutucada um pouco desagradável, né? Mas que eu já vi muita gente, a gente sempre pode estar disposto a... Eu quero mudar. Eu percebi que eu quero uma fundação diferente, eu percebi que eu quero princípios diferentes, eu percebi que tá tudo bem. É um ato de muita humildade, sabe? Não é o orgulho do rei de paus que a gente falava. É uma força de construção que liga a vitalidade para o destino que ela precisa ter. Sendo honesto, sendo vulnerável, não sendo orgulhoso em relação ao que você já construiu e talvez precise desconstruir. Sabendo que você vai ser e está amparado conforme você se abre para transformar esses mecanismos de medo, que você se abre para um espaço de consciência que você já tem da visão honesta do que é um padrão seu, do que você ainda está metade do caminho, 50, 60, 40% desfeito de tal ideal, de tal ideia de vida ultrapassada, de qual a visão dos outros, de como que isso não interfere mais, de como que você consegue dividir, olhar com clareza. Então, o que resta, depois que tudo termina, é a possibilidade de você honrar a consciência que você já tem de discernir. E com ela, construir a sua vida com as bases que você determina. Não mais com as madeiras que te foram emprestadas, dadas porque passou de geração em geração, mas porque você pode buscar novas madeiras para construir a sua estrutura de uma maneira às vezes mais leve, mais prazerosa,
mais gostosa. Cantando a sua única canção. Falando, fazendo, criando, vivendo da maneira que você identificou até agora. Então, essa foi a mensagem. Eu espero ter sido auxílio. Um grande beijo no seu coração e até a próxima leitura.